Ninguém imagina que uma trilha em meio à natureza pode se transformar em um labirinto sem saída. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Juliana Marins, uma jovem brasileira de 26 anos, publicitária, aventureira, viajante, mochileira, apaixonada pela vida e pelas montanhas, que saiu do Brasil com os olhos brilhando de liberdade e acabou encontrando a morte em um dos destinos turísticos mais procurados do Sudeste Asiático, o Monte Rinjani, na Indonésia. Mas o que mais choca não é o acidente em si, e sim tudo o que veio depois. As falhas, os silêncios, os atrasos, as omissões, os relatos desconexos. O que realmente aconteceu com Juliana Marins? A primeira versão da tragédia é simples e seca. Juliana se cansou durante a subida do vulcão, pediu para descansar, ficou sozinha e caiu. Foi resgatada dias depois, já sem vida, após uma operação complexa de retirada do corpo. Mas essa explicação rápida, burocrática, não convence. E à medida que os dias passaram, mais e mais perguntas começaram a surgir. Por que Juliana foi deixada sozinha em um local considerado de alto risco? Por que o resgate demorou tanto, mesmo após ela ter sido vista ainda com vida, sentada, consciente, pedindo socorro? O que houve nas 72 horas entre o acidente e a remoção do corpo? E mais importante, Juliana poderia ter sido salva? A história começa no dia 21 de junho de 2025, em uma trilha conhecida por sua beleza estonteante e por seu grau de dificuldade elevado. O Monte Rinjani é o segundo maior vulcão da Indonésia, com mais de 3.700 metros de altitude. Juliana fazia o percurso acompanhada de um grupo e de um guia local, contratado por uma empresa de turismo. Tudo parecia sob controle até por volta das 4 da manhã, quando Juliana, sentindo o cansaço da subida íngreme e extenuante, disse ao guia que precisava parar. Foi então que algo difícil de entender aconteceu. O guia, segundo relatos dele próprio, teria dito para Juliana se sentar e descansar, enquanto ele seguiria com o grupo à frente. Ele afirmou que voltaria depois para buscá-la. Uma prática absolutamente questionável, especialmente em um terreno hostil, escorregadio e isolado como aquele. Em que momento virou aceitável deixar uma turista sozinha em uma montanha ativa, ainda escura pela madrugada, sem qualquer vigilância ou suporte? O simples fato de isso ter acontecido já é, por si só, uma negligência. E a consequência viria minutos depois. O guia afirma ter voltado cerca de 30 minutos depois, outros relatos falam em até 2 horas. Quando retornou, Juliana havia desaparecido. Foi então que ele viu, mais abaixo no penhasco, a luz de uma lanterna e ouviu um grito. Era Juliana, pedindo socorro. Ela ainda estava viva. Com isso, o que era um incidente se transformou em emergência. Mas a pergunta crucial é: o que foi feito nesse momento? De acordo com o pai de Juliana, Manuel Marins, o guia, em vez de acionar imediatamente os serviços de emergência ou a Agência Nacional de Resgate da Indonésia, teria contatado seu chefe, que por sua vez contatou o Parque Nacional. A responsabilidade pelo início do socorro passou por um verdadeiro telefone sem fio, até que finalmente, horas depois, uma primeira equipe de resgate foi formada. O problema? Essa equipe não era especializada. Subiu a montanha com equipamentos mínimos, basicamente uma corda. Uma corda para resgatar alguém que estava a mais de 200 metros de profundidade em um terreno instável, inclinado e de difícil acesso. Nesse ponto, o relógio corria contra a vida de Juliana. E ainda assim, o socorro especializado só seria acionado horas mais tarde, por volta das 19 horas. Juliana foi avistada pela última vez às 6h08. O resgate real, com equipamentos adequados, só foi de fato montado no final do dia. Mais de 12 horas se passaram. O que aconteceu com Juliana durante esse período é um dos maiores mistérios do caso. Vídeos gravados por drones de turistas mostram Juliana viva, sentada, se movendo, em uma encosta estreita. Em uma das gravações, ela chega a olhar para cima, como quem pede ajuda. Ela estava consciente. E essa simples informação desmonta a teoria de que ela teria morrido logo após a queda. A julgar pelas imagens, ela sobreviveu, esperou e resistiu.
Isso muda tudo. Nos dias seguintes, novos vídeos apareceram. No dia 23, ela é vista novamente, agora mais abaixo, a cerca de 400 metros de profundidade. Imóvel. Mas é apenas no dia 24, 3 dias após a queda, que seu corpo é finalmente içado de uma área ainda mais profunda, cerca de 600 metros. Isso levanta outra pergunta desconcertante: Juliana caiu uma vez só ou foi escorregando, caindo de trecho em trecho, durante esses 3 dias? E se sim, onde estava o socorro? Enquanto isso, a família da brasileira, no Rio de Janeiro, recebia notícias fragmentadas e contraditórias. Juliana havia sobrevivido à queda. Depois, diziam que ela tinha morrido logo no início. Depois, que o corpo tinha sido avistado, mas era inacessível. A dor da família se misturava à frustração com a aparente falta de urgência por parte das autoridades. Por que Juliana, claramente viva, visível, identificada por drones, não foi resgatada em tempo hábil? O que impediu a ação mais rápida? A resposta oficial cita a dificuldade do terreno e as más condições climáticas. Mas para uma região que recebe milhares de trilheiros por ano e onde já ocorreram outros acidentes, era esperado que existissem planos de evacuação mais eficientes. Não havia helicópteros disponíveis? Por que o parque não acionou imediatamente a Agência Nacional de Resgates, a Basarnas, em vez de depender da sua própria brigada? A comoção crescia, principalmente após a divulgação de trechos da última mensagem de Juliana para sua mãe. "Mami, eu te amo. Não tenho medo de nada", escreveu, em um tom que mistura coragem e pressentimento. Essas palavras ressoaram como um soco no estômago para o país inteiro. Porque ali não estava apenas uma jovem aventureira, estava uma vida interrompida que, talvez, pudesse ter sido salva. A primeira autópsia, feita pelas autoridades da Indonésia, indicou que Juliana morreu de hemorragia interna cerca de 20 minutos após os ferimentos. Mas essa afirmação não bate com as imagens gravadas no dia seguinte. A família contestou. E o governo brasileiro, pressionado por meio da Defensoria Pública da União, autorizou uma nova necropsia assim que o corpo chegasse ao Brasil. Um novo laudo, nacional, em solo brasileiro, com prazo de no máximo 6 horas após a chegada para preservar as evidências. Esse detalhe é fundamental. Porque, se a nova autópsia encontrar sinais que indiquem que Juliana permaneceu viva por mais tempo, isso reforçaria a tese de omissão de socorro e abriria caminho para a responsabilização civil e criminal de todos os envolvidos. Mas as perguntas continuam se acumulando. O guia realmente ficou apenas 30 minutos longe dela? Por que ele permitiu que ela ficasse sozinha, mesmo sabendo do risco? Por que o parque não acionou o protocolo de emergência imediatamente? Por que os vídeos enviados à família, em alguns momentos, contradizem as informações oficiais? E por que o laudo médico diverge tanto do que as imagens mostram? As próximas páginas dessa história vão exigir mais do que respostas técnicas. Elas vão exigir verdades. Porque, até aqui, o que vemos é uma sucessão de erros, demoras, improvisos e justificativas frágeis. E no centro de tudo isso está o nome de uma jovem que só queria viver. Que saiu do Brasil para conhecer o mundo. E que, ao cair de uma encosta, foi deixada à própria sorte por dias. Juliana Marins não morreu apenas por causa de um acidente. Ela morreu porque foi ignorada. E se o tempo é um fator crucial em situações de emergência, o que aconteceu no Monte Rinjani foi um colapso temporal da responsabilidade. As horas passaram, os dias se estenderam, e Juliana foi escorregando não apenas na montanha, mas no esquecimento temporário das autoridades. Uma espera que custou uma vida. O corpo de Juliana Marins chegou ao Brasil no dia 1º de julho de 2025. Uma chegada silenciosa, coberta por uma dor que atravessava fronteiras. Não era apenas o encerramento de uma travessia física entre continentes. Era o início de um novo capítulo, talvez o mais importante, da busca por respostas. A família, devastada, não aceitava a versão oficial dada pelas autoridades da Indonésia. A alegação de que Juliana teria morrido logo após os ferimentos não fazia sentido diante das imagens,
das mensagens, das testemunhas e, sobretudo, da ausência de lógica nos acontecimentos. Por isso, uma nova autópsia foi solicitada. E, dessa vez, o exame seria feito em território brasileiro, com acompanhamento da Defensoria Pública da União e da Advocacia Geral da União, em um esforço conjunto para descobrir a verdade. Mas a grande pergunta ainda pairava sobre tudo: o que exatamente aconteceu entre o momento da queda e o resgate do corpo? A segunda autópsia prometia mais do que um diagnóstico. Prometia justiça. E ela foi marcada para acontecer em até 6 horas após a aterrissagem, para preservar ao máximo as condições do corpo. Havia urgência, não apenas por respeito à memória de Juliana, mas também pela necessidade de preservar evidências que pudessem confirmar ou derrubar as alegações feitas do outro lado do mundo. E tudo isso acontecia em meio a um crescente movimento nas redes sociais, onde o nome de Juliana Marins se transformava em símbolo de um grito por dignidade, por respeito, por explicações que ninguém parecia disposto a dar. Nas redes, o perfil criado pela família, @resgatejulianamarins, passou a reunir uma comunidade de indignados. Milhares de brasileiros acompanhavam, em tempo real, cada detalhe da investigação. E quanto mais as informações eram divulgadas, mais o caso ganhava contornos de negligência grave. O vídeo do drone mostrando Juliana consciente, horas após o acidente. A demora absurda no acionamento da Basarnas, Agência Nacional de Resgate da Indonésia. O fato de o guia ter deixado Juliana sozinha para fumar, como relatado pelo próprio pai da jovem. A inexistência de uma equipe de evacuação imediata. E, por fim, a sequência de versões contraditórias sobre a data exata da morte. Enquanto isso, o Parque Nacional do Monte Rinjani se esforçava para justificar seus procedimentos. O chefe da administração, Yarman Vazur, alegou que o terreno era extremamente difícil, que o clima havia atrapalhado, que a equipe foi formada assim que possível. Mas nenhuma dessas justificativas respondeu à pergunta mais básica: por que Juliana ficou tantas horas e depois, tantos dias, sozinha, caída, sem receber um resgate efetivo, mesmo estando visível, viva e acessível por imagens aéreas? As autoridades do parque chegaram a afirmar que perderam o arrastro de Juliana após a primeira queda. Mas vídeos posteriores mostram que ela ainda se movia, ainda resistia. Como, então, uma vítima em estado crítico foi deixada desaparecer em uma encosta sem que o local fosse marcado, monitorado, cercado? Na autópsia feita em Bali, o médico forense havia estimado que Juliana morreu no dia 25 de junho, entre 1h e 13h. Isso significaria que ela sobreviveu ao menos 4 dias após a queda, contrariando a versão inicial de que teria morrido no mesmo dia. Mas outro relatório da Basarnas dizia que ela já estava morta na noite do dia 24. A própria família recebeu vídeos do corpo sendo içado na manhã do dia 25. As contas não fechavam. Nem os horários, nem as datas, nem as versões. E quando os relatos de que o corpo foi transportado da montanha para Bali dentro de um freezer começaram a circular, novas dúvidas emergiram, e as condições do transporte poderiam ter afetado os sinais cadavéricos, e, portanto, interferido na análise forense. As marcas no corpo, a ausência de sinais de hipotermia, a extensão das lesões internas, tudo isso passou a ser meticulosamente analisado no Brasil. Porque a verdade já não estava apenas nos documentos, mas nas lacunas entre eles. E havia ainda outro elemento perturbador. Os vídeos recebidos pela família, que supostamente mostrariam Juliana sendo socorrida, apresentavam edições suspeitas. Câmeras desligadas no momento da queda. Cortes no áudio. Imagens tremidas. A sensação de que algo estava sendo omitido crescia a cada frame analisado. Como se tentassem montar uma narrativa que amenizasse o caos, o despreparo, a omissão. Mas as imagens captadas por turistas, sem filtros, sem edições, diziam mais do que qualquer nota oficial. Mostravam uma mulher viva, vulnerável, ignorada. E isso era impossível de apagar. O movimento por justiça cresceu. Jornalistas, influenciadores, ativistas e até políticos começaram a se posicionar. Por que Juliana foi deixada para trás? Quem autorizou que ela ficasse sozinha?
Por que o protocolo de emergência não foi seguido? E a pergunta mais difícil de todas: quantas vidas mais precisarão ser perdidas para que as autoridades comecem a levar a sério a responsabilidade que têm em ambientes turísticos de risco? No centro dessa pressão, a figura do guia passou a ser central. Seu relato é recheado de contradições. Em um momento, diz que ficou apenas 3 minutos à frente de Juliana. Em outro, admite que se afastou por até 30 minutos. Depois, diz que tentou encontrá-la. Mas também conta que foi fumar. E, ainda assim, afirma que viu a lanterna dela acesa em um barranco, a 150 metros, e ouviu sua voz. Ora, se tudo isso é verdade, por que ele não impediu que ela permanecesse tanto tempo ali? Por que ele não subiu novamente com os socorristas, já que sabia o local exato? Por que apenas gravou um vídeo e repassou a informação para a empresa, em vez de acionar imediatamente os bombeiros ou a Basarnas? A apatia, a passividade e a desorganização desse primeiro momento são gritantes. E talvez tenham selado o destino de Juliana. Do outro lado, a empresa de turismo que organizou a trilha permaneceu em silêncio. Não divulgou nota pública. Não prestou esclarecimentos. E não há registro de que tenha sido penalizada pelas autoridades indonésias, mesmo após um incidente fatal sob sua responsabilidade. O Parque Nacional do Monte Rinjani, por sua vez, anunciou que irá revisar os protocolos de segurança. Mas o que isso significa, na prática? E por que essas mudanças só são anunciadas depois de uma tragédia? É impossível não pensar em todas as outras pessoas que passaram por aquele mesmo trajeto. Quantas vezes as autoridades ignoraram alertas? Quantas outras trilhas já foram feitas sem guia, ou com guias despreparados? Quantas outras vidas estiveram, ou ainda estão, em risco? A morte de Juliana expôs não apenas uma falha pontual, mas um sistema inteiro baseado na negligência, na informalidade e no improviso. E no meio disso tudo, está uma família que não pôde sequer se despedir com a certeza do que aconteceu. Que teve que lutar para que o corpo da filha fosse trazido de volta. Que precisou mover montanhas burocráticas para conseguir uma segunda autópsia. Que enfrentou o peso de entrevistas, de dúvidas, de imagens perturbadoras. E que, ainda assim, segue firme, cobrando, perguntando, resistindo. Porque Juliana Marins virou símbolo. Mas, antes disso, ela era uma filha, uma irmã, uma amiga, uma mulher cheia de sonhos. E sua morte não pode ser reduzida a um acidente. A cada novo documento, a cada nova informação, uma certeza se fortalece, e há algo profundamente errado nessa história. E, por mais que tentem encerrar o caso como uma fatalidade natural, a verdade é que Juliana foi vítima de muito mais do que uma queda. Ela foi vítima de um abandono sistemático, de uma rede falha de turismo de aventura, de um protocolo que não protege, de uma estrutura que lucra com o risco mas falha na resposta.